E hoje a gente vai entender alguns conceitos financeiros fundamentais para o nosso sucesso. Próximo conceito que a gente vai estudar, risco, retorno, né? É o último. Já estamos no finalzinho da aula. Eu sei que é tá uma aula um pouco mais longa, mas como eu falei para vocês, são conceitos muito importantes que podem garantir o sucesso de vocês ou o insucesso no mercado financeiro. Então, para falar um pouquinho de risco e retorno, tudo na vida, né? Nada vem de graça. Não conheço alguma coisa que você tenha só risco ou só retorno. É importante, gente, então, saber avaliar risco e retorno nos nossos investimentos, especialmente quando a gente fala de investir em renda fixa e renda variável. Lembrando que a nossa próxima aula a gente vai detalhar direitinho o que é uma coisa e o que é outra. Mas só a grosso modo aqui para vocês entenderem, renda fixa. Eu estou emprestando o meu dinheiro a alguém a um prazo definido e a uma taxa de retorno definida. Estou emprestando o meu dinheiro para o governo brasileiro, né? Comprei um título lá do governo. Esse título ele vai vencer, a liquidez dele, né? Vou colocar já os termos técnicos. A liquidez dele vai ser daqui a um ano, ele vai vencer daqui a um ano. Daqui a um ano eu vou ter o meu dinheiro na mão e eu vou receber por isso a taxa Selic, que a gente já aprendeu também, que é a taxa vigente, né? É a taxa que norteia os investimentos em renda fixa. Então, daqui a um ano eu vou receber 13,75 sobre o valor que eu investi. Isso é renda fixa, é previsível, né? Você viu que eu sei o tempo que eu vou receber e a taxa que eu vou receber. Renda variável não é previsível. O que é a renda variável? Renda variável, eu vou me associar a uma empresa, eu vou virar sócia de uma empresa, vamos imaginar Itaú, virei sócia do Itaú. Para virar sócia do Itaú, eu não vou virar sócia de qualquer empresa, né, gente? Eu olhei lá a governança do Itaú, eu acho que as pessoas que estão lá fazendo a gestão do Itaú tá bacana. Eu olhei os números do Itaú, faturamento, custo, produção, crescimento de clientes, enfim. Eu vi uma série de indicadores que tá me falando que o Itaú, no longo prazo, vai ser uma empresa legal para eu me tornar sócia e ele vai continuar crescendo nesse mercado, que ele já é líder, e vai dividir os lucros comigo, certo? Só que isso eu tô achando, né? Diferente da renda fixa, que eu tenho data para receber meu dinheiro e taxa qual eu vou receber. Na renda variável, depende da minha escolha, depende de escolher uma boa empresa para eu conseguir evoluir ou não. Então, qual é o risco e retorno de investir na renda fixa? Eu tenho o risco da instituição que eu emprestei meu dinheiro quebrar e ela não me pagar o que ela me prometeu, que a gente acordou. Por exemplo, se eu compro um título do governo, por qualquer motivo o governo pode quebrar, improvável, né? Mas tudo bem. O governo quebra, e aí se o governo quebra, ele não honra com as obrigações financeiras dele. Então, ele não vai me dar o dinheiro e eu não vou receber aquele teto de 13,75, que seria o máximo que a gente consegue ali, mais ou menos, na renda fixa. Estabelecido, né? Que eu emprestei o dinheiro para ele, ele me falou que era um ano, e em um ano ele me devolvia. Eu corro o risco dele quebrar, o risco do crédito dele quebrar e não me pagar. E o meu retorno máximo tá ali na taxa Selic. Eu não vou conseguir muito mais que isso na renda fixa. Na renda variável, qual é o meu risco e retorno de investir? O meu risco é o mesmo, da empresa quebrar, de eu não fazer uma boa avaliação, não fazer um bom estudo, não diversificar, não escolher uma liquidez adequada para o meu investimento e a empresa simplesmente quebrar. E se ela quebra, como que eu tenho retorno sobre quando eu sou sócia de uma empresa? Se ela lucra, ela divide o lucro comigo. Se ela tem prejuízo, não vou ter nada, zerei, né? Não vou ganhar nada. Então, qual é o risco de investir na renda variável? Se eu não fizer bem o meu dever de casa, escolher bem a empresa que eu quero ficar sócia, ela pode quebrar, acabou meu dinheiro, né? O dinheiro que estava lá também as ações vão diminuindo o valor, diminuindo até chegar quase a zero. Mas qual é o meu potencial retorno? Se eu fizer o meu dever de casa direitinho,
Se eu diversificar, se eu estudar a empresa, né? E ver a empresa que não, essa aqui eu acho que é legal, tá com números legais, tá no segmento legal, acho que ok, virar sócia dela. É a empresa se perpetuar no tempo e aí eu tenho lucros de acordo com que ela cresce, né? Enquanto na renda fixa eu tenho previsibilidade, mas o meu lucro não passa de 13,75, na renda variável, se eu fizer o meu trabalho direitinho, escolher uma boa empresa, essa empresa pode se perpetuar no tempo e ficar cada vez maior e dominar o seu mercado e ter um market share impressionante e vai lucrando cada vez mais e eu, como sócia, vou participar disso. Então, é meio como plantar a sua árvore de dinheiro, né? Você está ali participando de um crescimento e aí a sua função é, bom, deixa eu ver aqui, escolher boas empresas, né? Empresas que, de fato, eu acredito que vão seguir adiante e seguir crescendo e seguir inovando para se manter no mercado. E esse lucro vai sempre ser repartido para você. Então, eu queria que vocês analisassem um pouco risco e retorno por essa ótica, né? De que o risco da renda fixa é o banco pagar, se eu comprei um CDB, se eu comprei título do governo, é o governo quebrar e eu ficar sem o meu dinheiro lá, sei lá, investir R$1.000 em cada um. E eu vou ficar sem o meu dinheiro. Porém, se ele não quebrar na renda fixa, eu vou ter um retorno de 13,75 no ano. Esse é o meu limite. Em contrapartida, na renda variável, se eu escolher uma boa empresa, se eu me dediquei, estudei, fiz, né, consegui achar uma empresa ok, eu investi aquele mesmo R$1.000, mas o meu retorno não vai ser 13,75 ao ano. Ele vai se perpetuar e se multiplicar ao longo do tempo, até porque renda variável é algo que eu compro para o longo prazo. Então, imagina o Itaú hoje e nos números que ele tem hoje, como você imagina ele daqui a 20 anos. Então, você vai fazer parte de toda essa trajetória, essa jornada, né? Seu crescimento não tem limite. Quando na renda fixa, tem limite, tem previsibilidade. Na renda variável, você não tem previsibilidade, porém, você não tem limite para o seu crescimento, né? Se você fizer a sua lição de casa direitinho, isso vai se perpetuar por muito tempo. Queria que vocês entendessem muito risco, retorno sobre essa ótica, né? Do limite. Eu tenho um limite de retorno em renda fixa, que é a taxa Selic, não vou conseguir algo muito além disso. Quando eu invisto na renda variável, apesar de eu não ter nenhuma garantia, nenhuma previsibilidade, eu posso ter retornos muito maiores e constantes ao longo do tempo.